Vamos entrar agora nas Sagradas Escrituras? Estamos falando um pouquinho a respeito dos sinais, né? Da volta de Cristo e dos acontecimentos, do tempo e do modo. Bom, no programa retrasado, nós falamos um pouquinho a respeito dos 6 dias da criação, né? E o que eles representam. Então, se você quiser buscar um pouquinho, você vai lá na nossa página do Facebook da semana retrasada, tá lá o nosso vídeo falando um pouquinho a respeito desse assunto. E aí nós falamos também sobre a agenda de Deus, né? Como se daria os últimos tempos, como seria. Nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 e 8, e nós falamos um pouquinho também a respeito de Romanos, lembra? Falamos a respeito de Romanos também, mas hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Vamos ali para o Evangelho de Marcos, no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, capítulo 13, no versículo de número 1, aqui Jesus ele faz o sermão profético, ele fala a respeito do princípio de dores, assim está o tema da minha Bíblia, com certeza o tema da sua Bíblia também está assim, e ali ele está falando com os seus discípulos, né, saindo do templo, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus a respeito das épocas, e olha o que Jesus responde para eles bem claramente. Aliás, eu quero até dar uma pincelada bem básica aqui antes da gente ir para o Evangelho de Marcos, capítulo 13, que muitas pessoas, elas costumam falar, isso a gente viu na semana retrasada, porque o dia do Senhor será como um ladrão, né? Um ladrão que ninguém vai saber, ele vai vir de repente. Mas a Bíblia nos ensina que o dia do Senhor será como um ladrão para aquele que anda em trevas. Mas para aquele que anda de dia, que somos nós que andamos no conhecimento da palavra, a Bíblia fala que esse dia não será como um ladrão. Nós não seremos pegos de surpresa. Obviamente, ninguém sabe nem o dia e nem a hora, mas nós saberemos diferenciar e saberemos ter o discernimento das estações, sabendo que está muito próximo. Então, se você sabe que algo está próximo, você não é pego de surpresa, tá? Então, para aquele que anda de dia, que anda no conhecimento da palavra do nosso Deus. Bom, aqui então, Marcos 13, ele fala no versículo 1, ele diz o seguinte, ó: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e este, né, edifício. E respondendo Jesus, disse-lhes: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, eles estavam impressionados, né, com aquela construção, com a arquitetura, com as pedras ali que foram colocadas, né, ali como sustentação, toda a estrutura daqueles edifícios, eles estavam maravilhados de ver, né, os discípulos que estavam ainda no começo da caminhada com Jesus, eles ainda estavam aprendendo, né, as coisas mais básicas espiritualmente falando. Então, eles não entendiam ainda muitas coisas, mas eles estavam ali no bom princípio, que era de buscar o entendimento e o conhecimento, e tudo aquilo que Jesus falava, eles pegavam e guardavam no coração. E aí, então, Jesus falou para eles o seguinte, ó: vocês estão vendo esses edifícios todos que estão aqui? Pois é, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui Jesus ele está falando sobre 2 situações que iria acontecer. A primeira situação seria sobre o templo de Salomão, o segundo templo, que seria derrubado, né, pela invasão que iria ocorrer ali em Jerusalém. E ele estava também falando a respeito dos últimos tempos, porque a gente sabe que nos últimos tempos aconteceria o quê? Guerras, rumores de guerras, como fala aqui propriamente também em Marcos 13, como também em Mateus 24 fala a respeito disso, né? Quando seria o final do tempo? Quando houvesse guerra, rumores de guerra, peste, terremotos em várias partes, né? Pai contra filho, filho contra pai. E a Bíblia fala que tudo isso eram os sinais, né, dos tempos, o início das dores, né? E olha que interessante que Jesus ele fala aqui para eles um pouco mais. Ele diz assim, ó, no versículo de número 3, ele diz assim: e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir, né? Então eles queriam saber, falou: olha, Jesus, fala para nós quando é que vai acontecer tudo isso, né? Tanto a derrubada do segundo templo que vai acontecer, dessas pedras, desses edifícios que aqui estão propriamente ali em Jerusalém, onde Jesus estava, que serão derrubados, quanto do fim de todas as coisas, né? Fala para nós um pouquinho a respeito disso. Olha o que Jesus respondeu. E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: olhai
que ninguém vos engane. Olha que Jesus falou. Se Jesus deu este alerta, é porque certamente muitas pessoas tentariam ali, de qualquer forma, dizer, né, o dia exato e a hora exata que Jesus iria voltar, enganando assim muitas pessoas. Como a própria palavra de Deus, ela fala que o dia e a hora ninguém sabe, pertence somente ao Pai. Eu volto a repetir, nós temos o conhecimento de quando está se aproximando, né? Por exemplo, nós sabemos quando se aproxima o outono, quando se aproxima o inverno, quando se aproxima a primavera. Como que a gente conhece, né? A primavera, por exemplo, as árvores começam a florescer, os jardins começam a florescer. Então, você já começa a dizer assim, puxa, está se aproximando logo a primavera, né? Por todo o quê? Todo o clima que está se fazendo e por tudo que está se mostrando na natureza, né? E no mundo em si. Assim também a vinda do Filho do Homem acontecerá. Nós não sabemos o dia nem a hora, então pare com essa bobeira de seguir muitas vezes pessoas que falam, vai ser no dia tal, na hora tal. É mentira, não vai, não caia nessa. Jesus disse que ninguém sabe, mas quando acontecer, a Bíblia então diz que ele virá com som de alarido e trombetas. Falamos um pouquinho sobre isso, né? O alarido, não sei se eu falei no SOS ou na igreja, a Bíblia fala que som de alarido e trombeta, assim será a vinda do Filho do Homem. O que é um alarido, pastora? Um alarido é barulho em meio à guerra, né? E a trombeta, ela é aquela que faz barulho, ou seja, não vai ser um arrebatamento secreto como muitas pessoas acreditam. Som de alarido é som como nós falamos agora há pouco, é som de gritos em meio à guerra, ou seja, todo mundo vai ouvir. A Bíblia fala que assim como o relâmpago, ele sai do Oriente, se mostra ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Todos os olhos verão ao mesmo tempo, né? Em todas as nações, todos os olhos o verão. Então ele falou, olha, ninguém vos engane. Então ele falou, em outras palavras, vamos observar o tempo, não vamos andar de noite. Noite significa trevas, na escuridão, onde a pessoa não tem o conhecimento, o entendimento, e aí ela é levada por todo o vento de doutrina. Ele estava dizendo, ó, fique na luz, fique no conhecimento, fique na palavra, fique naquilo que eu estou dizendo para vocês, para que ninguém venha enganar vocês a respeito do dia e da hora. Aí ele fala assim, ó, porque muitos, versículo 6, virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha, isso aqui é algo, até chega a ser assustador, porque Jesus, ele fala que muitos serão enganados, não é poucos, ele fala muitos serão enganados, iludidos. E qual é a pessoa que ela acaba sendo enganada e iludida? A que não busca o conhecimento. Quando você tem o conhecimento dos fatos e das coisas, você não vai ser iludido, você não vai ser enganado. Podem dizer, eis que o Cristo está ali, ou o Cristo está lá, ou o Cristo subiu, o Cristo agora está lá no Brasil, ou o Cristo está lá nos Estados Unidos agora, se revelou, ele é Jesus Cristo. Mas você tem o conhecimento, você vai dizer, não, porque a Bíblia diz que todos os olhos o veriam juntamente, né? Que ele viria com som de alarido e de trombeta. Então, esse é um falso Cristo, ou seja, tá vendo? O conhecimento, ele produz a libertação. Você não vai ficar ali preso a filosofias, nem preso a mentiras, né, ideológicas, nem nada disso. Então ele fala assim, ó, e porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E quando ouvirdes, aí Jesus vai entrar naquilo que a gente falou, ó, de guerras, de rumores de guerras, não vos perturbeis. Ele fala, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Então a gente começa a perceber que o princípio de dores, ele já começou há muito tempo, né? Desde lá de quando entraram em Jerusalém, anos 70 depois de Cristo, já iniciou o princípio de dores ali para o povo judeu, que é a menina dos olhos de Deus, né? Já começou o princípio das dores ali. Desde lá, a gente já vem ouvindo falar de guerra, ó. Já teve ali a guerra otomana, né? Do Império Romano, o Império Otomano. Já teve ali também a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Outras guerras civis já tiveram em várias nações, Guerra Fria em alguns países. Ou seja, muitas guerras já se passaram até o dia de hoje, lá no passado. Então, nós já ouvimos falar de muitos terremotos, já ouvimos falar de fome, já ouvimos falar de pestes, né? Hoje em dia é bem divulgado por conta
das redes sociais, então é muito divulgado, como foi o caso aí dessa enfermidade que a gente teve do coronavírus. Foi amplamente divulgado no mundo todo por causa da internet, da agilidade. Mas lá no passado já teve a gripe espanhola e outras pestes mais. Então você já vê que nós já estamos, já passamos do princípio das dores, já estamos entrando para a tribulação, né? E aí depois vem a grande tribulação. E aí ele está dizendo assim, ó, mas no versículo de número 8, ele fala, mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir o quê? De testemunho. Isso a gente vê que já aconteceu por muitas vezes, lá mesmo no ano 70 depois de Cristo, né? Quando o templo foi derrubado, quando ali a perseguição aconteceu, quando os cristãos eram jogados em arenas para os leões ali devorarem eles vivos. Olha que coisa séria a perseguição. Levavam ali os cristãos diante dos concílios, eles eram julgados, sentenciados, né? Então isso não é de hoje. Estamos falando quase de 2000 anos atrás, isso já vem acontecendo. E aí ele diz aqui assim, ó, versículo 10, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Então o evangelho é a capacidade, a boa nova que a pessoa tem de poder ter um encontro, uma vida transformada e ter a grande salvação. Então Jesus, ele quer que o evangelho seja espalhado por toda a terra. Você se lembra quando Jesus ele falou assim, que aquele que cresce nele faria as mesmas obras que ele faria e ainda as faria maior porque ele iria para o Pai? E aí muitas pessoas falam assim, pastora, como assim obra maior que Jesus fez? Porque Jesus ele curou os enfermos, curou leprosos, né? Deu vista aos cegos, e ele ressuscitou até mortos, como foi o caso de Lázaro. Como é que Jesus falou que ele iria para o Pai, né? E que nós continuaríamos, resumindo, estou parafraseando aqui, tá? A obra dele nessa terra e nós faríamos obras muito maiores do que ele fez. Até morto, Jesus ele ressuscitou. Porque Jesus sabia que nos últimos tempos, como diz lá em Daniel, que a ciência se multiplicaria. Obviamente viria aí o advento da internet, onde seria muito mais rápido e prático a pregação do evangelho. Então, quando Jesus falou de fazermos obras maiores do que ele não estava falando no sentido de qualidade, porque Jesus foi perfeito em toda a qualidade, em tudo o que ele fez. Mas ele estava falando no sentido de quantidade alcançada muito mais rapidamente do que naquela época. Ora, se naquela época Jesus, ele tinha que sair de cidade em cidade, pregando ali o reino de Deus, muitas vezes ali a pé, outras vezes ali no lombo de animais, né? Hoje nós temos a tecnologia, nós temos o avião, nós temos a internet. Por exemplo, nós estamos pregando aqui no SOS da Fé, mas são milhares de pessoas que conseguem acompanhar essa programação. Então, tanto aqui no Brasil ou fora do Brasil, onde esse programa está chegando, Jesus está sendo pregado e anunciado. E isso não é de hoje, isso já é de muito tempo. Então, você vê que o falar sobre Jesus está sendo muito bem divulgado nos 4 cantos dessa terra. Por exemplo, você vê o programa Show da Fé, ele tem chegado a mais de 190 nações por intermédio da internet. Então, você vê que hoje as pessoas, elas têm, na sua maioria, acesso à comunicação, acesso à televisão, acesso a satélites, né, TV por satélite, ou seja, o evangelho está sendo anunciado, né? E aí ele diz mais aqui assim no versículo 11, ó, quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas, ele diz aqui, ó, o Espírito Santo, ou seja, ele está dizendo que é o Espírito Santo que fala por intermédio ali do seu povo. A gente não tem que ficar preocupado, né? Pastora, quando tudo isso for acontecer, por exemplo, aconteceu já uma parte naquela época e vai vir, nós vamos passar aí por uma tribulação, pela grande tribulação. Ai, pastora, eu vou estar preocupado com o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. Não, nós temos que estar preocupados em buscar o conhecimento da palavra, em buscar comunhão e intimidade com Deus. Quando nós buscamos comunhão e intimidade com Deus, o Espírito Santo vai nos ensinar tudo o que é necessário. Ele vai nos ensinar o que falar no momento que falar, na hora oportuna. O Espírito Santo falará por nós. E aí ele diz mais aqui assim, ó, no versículo de número 12, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem
perseverar até o fim será salvo. Então, aqui ele fala, tudo que Jesus falou aqui, lá para os seus discípulos, há mais de 2000 anos atrás, já vem acontecendo. Exatamente tudo que Jesus descreveu. Como mencionamos, já na década de 70 depois... Na década não. O ano de 70 depois de Cristo, já começou ali com a invasão de Jerusalém, o povo judeu foi espalhado por toda a terra, até as ilhas mais longínquas, o povo foi espalhado, pessoas levadas à morte, a perseguição ela foi grande e a gente vê que desde lá vem se cumprindo tudo aquilo que Jesus falou. Mas olha que interessante que ele fala no versículo 13 que a gente acabou de ler, ó. E sereis aborrecidos por todos, por amor de meu nome. Aí ele fala, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Olha o que Jesus fala a respeito de perseverança. Olha o que Jesus quer que eu e você, nós venhamos ter. Pessoas perseverantes no quê, pastora? Na fé, no amor, né? Eu estava pregando um pouquinho lá em Aracaju nesse final de semana, até, ó, um beijo para todos de Aracaju, foi muito bom estar com vocês, foi maravilhoso. E nós estávamos falando um pouquinho com o apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, que nós somos atribulados, mas não somos o quê? Embora somos atribulados, não somos angustiados. Ou seja, passamos por tribulações, mas nós não podemos permitir que a tribulação venha nos angustiar. Isso até é uma outra lição que eu vou trazer um outro dia no programa. Não podemos permitir que as aflições presentes venham roubar a nossa fé e a alegria do nosso coração, nem a perseverança do nosso coração de prosseguirmos sempre para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus que nós recebemos de Deus. E que prêmio é esse, pastora? A salvação eterna. Então, não permita que as lutas da vida venham roubar de você a perseverança. Aconteceu um pouquinho isso lá na 7ª igreja de Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse capítulo 3? Aconteceu um pouquinho. Apocalipse capítulo 3... Vamos para o versículo de número 14, ali é a 7ª igreja, né? A 7ª igreja do Apocalipse. Lembra que falamos lá na semana retrasada, né? A respeito do número 7, que é o número da perfeição de Deus, né? E a gente falou até que Jesus é sempre assim, ó, na 7ª trombeta que Jesus ele volta segundo o Apocalipse. É na 7ª igreja do Apocalipse que se fala então da volta de Cristo, não é? Vamos falar um pouquinho então da perseverança ou da falta dela, da 7ª igreja do Apocalipse. Aqui então, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, a Bíblia fala o seguinte, ó. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, o apóstolo João, um homem de Deus, consagrado ao Senhor, ele escreveu essa carta para a igreja de Laodiceia, como escreveu para as outras igrejas também, para alertar eles, né, do esfriamento espiritual que eles estavam vivendo, deixaram de perseverar na sã doutrina. Estudando um pouquinho da história da igreja ali de Laodiceia, né, que antes a cidade de Laodiceia era conhecida por Dióspole, né? Deus é Deus, Óspole é cidade, então essa seria a cidade de Deus. E o nome depois, posteriormente, foi trocado por uma esposa de um rei, que ela chamava Laodice, e ela pediu ali, isso é um pouquinho da história, ela pediu a cidade em homenagem a ela, então se trocou de Laodice para de Dióspole, perdão, que era o nome da cidade, para Laodiceia, em homenagem então a esposa do rei daquela região. Então ficou Laodiceia, o que era cidade de Deus agora se tornou Laodiceia. Ela significa o povo se assentando no trono para poder reinar. Então você vê, espiritualmente falando, né? Tiraram ali a cidade, tiraram Deus da cidade e o povo quis se assentar no lugar de Deus para poder reinar. Você já viu que tem tudo para dar errado, não é verdade? Pois é. Aí o apóstolo João, ele faz aqui um trocadilho a respeito de como aquela cidade estava vivendo e como estava vivendo a igreja que estava naquela localidade, a igreja de Laodiceia, né? E ele continua dizendo assim, olha, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. E aí ele fala, tomara que fora frio ou quente. Então ele está falando que Jesus, ele sabia das obras daquela cidade, daquele povo, né? Da igreja de Laodiceia. E ele falou assim, ó, e eu sei que vocês não são frio e nem quente. Aí ele repete e fala, tomara que foras frio ou quente. E aí você fala assim, mas por que, pastora, tomara que fora frio ou quente? Então é bom ser frio? Porque ele está falando, puxa vida, né? Em outras palavras, era melhor que você fosse frio ou quente. Mas você não é frio nem quente, você é morno. E olha o que a Bíblia fala no versículo 16, ó. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Então, aqui em outras palavras, está dizendo, se você fosse frio ou quente, você não seria vomitado. Mas porque você é morno, você vai ser vomitado. E por que disso? Bom, aí estudando também um pouquinho a história, você vê que existiam dois rios ali que eles se encontravam na região ali de Laodiceia. Um desses rios saía de Herápolis, o outro saía de Colossos. O rio de Herápolis, ele era muito conhecido por ter as suas águas termais. E as águas termais, a gente sabe que ela tem propriedades medicinais e ela produz cura. E o rio que vinha de Colosso, das montanhas de Colosso ali, do derretimento ali da geleira, né, da neve, ele era um rio de água bem fria, né, em que alguns lugares servia até como água potável para se beber. Então, olha aqui o paralelo que ele faz. Ele fala que nós deveríamos ser frio ou quente. Então, por que frio ou quente? Agora você entendeu. Porque a água quente, ela tem propriedade de cura. E a água fria, ela tem propriedade para quê? Para matar a sede. Nós somos filhos de Deus e a Bíblia nos ensinou, Jesus ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ele nos comissionou a levar o evangelho. E o evangelho é isso, é você produzir cura para o coração das pessoas e você produzir refrigério para o coração das pessoas. Mas aquela igreja, ela estava tipo assim, estamos abastados. Era uma cidade, a cidade de Laodiceia, ela era uma cidade rica, ela era uma cidade que tinha o maior centro daquela época oftalmológico, eles fabricavam colírio para os olhos e eles fabricavam também a lã negra naquela cidade. Era mais ou menos como a Milão de hoje, era ali um polo de moda, né, de vestimenta e eles fabricavam muito lã negra. Então era uma cidade que se tornou uma cidade muito rica, né, muito abastada. E por isso que é perigoso, por isso que Jesus ele disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Por quê? Porque não está falando que não possa acontecer. Claro que pode. Mas por quê? Porque as pessoas, elas têm a facilidade da avareza, de se apegar às riquezas e se esquecerem de Deus, se esquecerem da salvação e do reino de Deus, achar que o dinheiro tudo compra. Né? E a gente sabe que o fundo da agulha não se refere ao fundo da agulha que a gente costura, né? Mas era a entrada lá, referendo lá em Jerusalém, que o camelo ele não podia estar carregando cargas para poder entrar naquela porta, porque se ele tivesse cargas ali, ele não conseguiria passar, ele teria que tirar a carga para poder passar. Então não está se referindo a fundo de agulha que a gente costura, não. E aí então a riqueza, muitas vezes, ela cega o entendimento das pessoas, né? Então, isso que Jesus falou para tomar muito cuidado com isso. E aquela cidade ficou rica, ficou uma cidade próspera, todo mundo ali trabalhando, todo mundo conquistando e se esqueceram do Senhor. Entraram na mornidão espiritual. Você sabe que água fria e água quente cruzou, deu água o quê? Morna. O rio de Herápolis, o rio de Colosso cruzou, água quente, termais, água fria do derretimento da neve, se cruzou as duas ali, tornou o quê? Água morna. E a água morna, ela é boa para provocar vômito, né? Se a pessoa está indisposta do estômago, ela bebe água morna, ela vai vomitar aquilo que ela tem. Aí o apóstolo João fez esse trocadilho. Então ele falou assim no 16, ó, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, porque vocês entraram na mornidão, vocês estão sendo o homem natural. Lembra que nós falamos já alguns programas atrás acerca dos 3 homens que a Bíblia se refere, homem no sentido genérico, homem e mulher, né? Existe um homem carnal, o natural e o espiritual. O carnal não quer saber das coisas de Deus, zomba, blasfema das coisas de Deus. O natural, ele até conhece, mas ele não pratica. E o homem espiritual que discerne tudo espiritualmente. Então, a igreja de Laodiceia, ela estava no homem natural. Elas, ao invés de progredir, elas regrediram por causa do quê? Da riqueza, da situação que estava na cidade, da prosperidade que ali tinha, né? E aí ele diz assim, ó, como dizes, rico sou, tá vendo aqui, ó, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabeis que és, uma palavra até pesada, colocou aqui, ó, desgraçado. O que é desgraçado? Sem a graça. Tá vendo aqui? A pessoa, ela se apartou da graça de Deus, tá vendo? Aí fala assim, ó, e miserável. Aí ele fala mais, e pobre, e cego, e nu. Tá vendo aqui? Eles não eram um polo tanto de colírio para os olhos, quanto de moda, de vestimenta, mas espiritualmente eles estavam o quê? Cegos, e eles estavam nus, e eles estavam pobres e miseráveis. Aí fala aqui assim, no versículo 18, olha, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo,
Aí ele fala, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Então aqui ele está falando, levando para o lado espiritual daquele povo, né, que eles estavam, esse paralelo entre o natural e o espiritual, e aí ele fala assim, eu aconselho que vocês comprem ouro provado, ouro de mim, provado. E ele fala, para que o quê? Te enriqueças de fato e verdade. Porque a riqueza nossa, a maior riqueza que nós podemos ter é a riqueza da salvação. E ela vem por intermédio do conhecimento e da prática da palavra. Mas eles não estavam tendo isso, eles tinham se afastado da fé, eles tinham se apostatado da fé, estavam deixando a fé de lado, deixando Deus de lado por conta de uma riqueza natural, que a traça vem e corrói, que a pessoa morre e não leva nada, tudo fica aí. Eles tinham trocado os valores, né? Eles trocaram o valor eterno pelo valor o passageiro, humano, pelo valor de prata e ouro e coisas e bens materiais. E aí ele fala assim, ó, para que te enriqueças e vestes brancas. Ele fala aqui, ó, para que te vistas. Lembra que a gente falou que era um polo de lã negra que eles fabricavam muito? Então, por isso eles eram um polo ali de moda. Então, aí ele fala assim, ó, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, da nudez espiritual, do afastamento que eles estavam de Deus, da mornidão espiritual que eles se encontravam. Diziam que conheciam a Deus, mas a prática era ao contrária. Diziam que adoravam a Deus, mas o coração estava longe de Deus, né? E aí ele fala assim, ó, e que unjas os olhos com colírio para que veja. Tá vendo o trocadilho? Era um polo que eles tinham ali de medicina ocular muito grande, produziam colírio para aliviar as dores, o cansaço da vista das pessoas, mas estavam cegos espiritualmente. E aí o apóstolo João fala assim, ó, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Mas não está falando do colírio físico, ele está falando da unção de Deus, de abrir os olhos do conhecimento, que abre os olhos do Espírito. Aquela mesma pregação que Paulo fez em Efésios, do capítulo 1, a partir do versículo 16 em diante, que Paulo falou que orava pelos irmãos de Éfeso para que eles tivessem os olhos espirituais abertos. Então, ungir os olhos com colírio aqui que ele está falando é ter os olhos do espírito aberto, os olhos do coração aberto, para compreender as coisas de Deus, para compreender que as coisas humanas, a prata, o ouro, tudo isso vai perecer um dia. Mas nós precisamos da comunhão com Deus para termos a salvação eterna, que é o bem mais valioso, porque a gente sabe que um dia nós vamos morrer. E aí? Por isso que a Bíblia fala, louco, e se hoje pedirem a tua alma, o que você vai apresentar diante de Deus? Né? Quais são as tuas obras? O que você tem para apresentar? Está com vestes brancas ou está salpicadas? Né? Como é que você está? É isso aí. Aí ele diz mais aqui assim, ó, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Esse castigo é no sentido de repreensão, né? No sentido de fazer a pessoa ver que ela está errada, punição, para que ela possa mudar. Então ele fala, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então eu sempre digo que o arrependimento, ele é o princípio da mudança. Se a pessoa não se arrepende do que ela fez, nunca haverá mudança, é fato. Não haverá mudança na vida dela nem nas ações dela. Mas se ela se arrepende do que ela cometeu, então a mudança ela é o próximo passo. Você pode ter certeza disso. O arrependimento, ele produz perdão. O arrependimento, ele produz mudança, né? Muitas pessoas falam assim, eu estou esperando o dia que Deus, né, escreveu uma nova história para mim, aí eu vou mudar, vou me arrepender. Olha, não é Deus que escreve nova história para você, não. É você que escreve a sua história. Você escreve a sua história, a sua nova história, andando na palavra. Ele te mostra a verdade. Você pega a verdade e escreva a tua história em cima daquela verdade, que aí realmente a sua história vai ser transformada. Mas na medida que você é um praticante da palavra de Deus, que Ele tem te dado. Então ele fala assim, ó, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Ele está falando, ó, se alguém ouvir a minha voz, será que tem alguém aí para ouvir a voz de Deus? Está dizendo, será que tem alguém para ouvir os meus ensinamentos? Ele falou, estou à porta do quê? Do teu coração. Estou batendo, né? Se abrir a porta e ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então, se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar, vou cear com você, eu vou te dar alimento espiritual,
né? Alimento para a vida. Você vai estar fortalecido espiritualmente para a boa batalha e para o bom combate. Ao que vencer, tá vendo aqui, ó, aquele que perseverar. Lembra que Jesus falou, a gente leu lá em Marcos 13, né? Perseverança. Então ele falou assim, ao que vencer, ele fala, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele está falando, você tem ouvido espiritual aberto? Está falando desse ouvido físico aqui. Ah, quem tem ouvido ouça, mas eu tenho ouvido. A pessoa pode ter esse ouvido físico aqui, mas não ouvir com o ouvido do coração, não vai adiantar nada. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas quando ela ouve, né, com aquele despertamento espiritual, ela fala, opa, peraí, eu estava morna espiritualmente. A Bíblia fala, por isso que a Bíblia fala, examinai a vós mesmos para ver se permaneceis na fé. Olha, eu tenho que examinar, eu tenho que fazer um autoexame da minha vida, de tempos em tempos, para ver se eu estou perseverando na fé. Faça essa autoanálise da sua vida. Não, eu era uma pessoa mais de fé, então volte, ó, arrependa-se, volte, né? Não, eu era uma pessoa, eu perdi o meu primeiro amor. Lá no início eu tinha o primeiro amor, eu amava estar na igreja, eu amava ter o conhecimento, amava de orar, amava meditar na palavra, mas agora eu ando assim meio frio. Então está dizendo, arrependa-te, compre ouro de mim provado. Ele está dizendo, passe colírio nos seus olhos. Colírio é o conhecimento que vai abrir os olhos do teu entendimento. Vai, busca o conhecimento, vai lá, intimidade, comunhão com Deus para mudar. Então nós precisamos, não seja como a igreja de Laodiceia, se desperte, que você possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo a ponto de produzir cura para outras pessoas que estão necessitadas. Ou seja, o levar a palavra, né, que produz a cura, ou levar a palavra que produz o quê? O refrigério, a água fria que produz esse refrigério para as pessoas. Vamos dar um pulinho primeiro em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, falando um pouquinho mais a respeito do tempo da volta de Jesus. Ele diz aqui, ó, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo de número 1, aqui fala o seguinte, ó, a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. O anticristo é tudo aquilo que se opõe a Cristo, né? Então ele fala aqui assim, ora irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento, o encontro com Cristo. Aí ele fala que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Isso falando lá naquela época, mais de 2000 anos atrás. Aí ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ele está falando, ó, o nosso encontro com Cristo, ele não se dará sem que antes algumas coisas aconteçam. Quais são elas? Vou ler de novo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, ou seja, o esfriamento na fé. Então você vê que muitas pessoas falam, não, porque Jesus vai voltar, mas antes da volta de Cristo vai existir um grande avivamento. Não, a Bíblia está dizendo que vai existir o quê? Uma apostasia. São pessoas abandonando a fé, como a igreja de Laodiceia estava morna, abandonando a fé. Elas não estavam vivenciando a fé. Tá vendo aqui, ó? Apostasia é a separação, é o abandono da fé, é a separação de Deus. Ó, então não será antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. É o tempo de todas as coisas se cumprir. Como a Bíblia fala, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, né? Há tempo de Jesus ter vindo à terra, há tempo de Jesus ter voltado ao céu e enviado o Espírito Santo como nosso consolador e ajudador para estar conosco até a consumação do século. E ao tempo de todas as coisas se manifestar, do anticristo e da vinda de Jesus também. E aí ele fala, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Que quando o anticristo surgir, as pessoas, ele vai surgir de uma forma como? Como que o anticristo vai aparecer? Ele vai aparecer com um tridente na mão dizendo eu sou o anticristo? Obviamente que não. Ele vai vir com sutileza, ele vai vir até com sinais e prodígios, né? Com certeza vai ser uma pessoa carismática para poder enganar a muitos. A Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala que se Deus não abreviasse aqueles dias, né? A Bíblia fala que até os escolhidos se perderiam, né? Isso é algo muito sério. Então ele fala aqui assim, ó, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então ele está falando, aquele que não tem o conhecimento, ele vai se perder na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, ele fala, retenha o conhecimento que vocês têm recebido da palavra de Deus e permaneça nele. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Então, olha o que a Bíblia nos fala. Nós temos que ter, então, perseverança, buscar o conhecimento, porque esse dia está muito próximo. Nós podemos ver pelos sinais. Hoje os terremotos estão acontecendo em vários lugares. A Bíblia fala que a vinda do Filho do Homem, né, do Anticristo e também da vinda de Cristo, a Bíblia fala que seria como uma mulher grávida. As dores de parto, ela começa pouquinha, né? Vai de tempo em tempo, daqui a pouco ela começa a se intensificar, daqui a pouco ela fica muito presente até que chega o momento da dor de parto. E quando você olha para a natureza, isso tem acontecido. Como falamos, você via antigamente terremoto esporádico, né? Tempestades esporádicas, furacões esporádicos, guerras esporádicas, terremotos e tudo, enfim, que Jesus falou lá em Marcos ou então em Mateus 24 ou Marcos 13, acontecia. Agora não, nós estamos vendo a frequência das dores de partos em vários lugares acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, o parto está próximo. E o que nós devemos fazer como igreja, pastora? Perseverar em Cristo, olhando para a palavra, que seremos salvos. Oremos então. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos neste momento, ó Pai, de fé diante da Tua presença. O Senhor que é um Deus todo-poderoso, meu Deus, que está com os ouvidos abertos para ouvir, ó Deus, a nossa oração. E nós oramos a Ti, meu Deus, de todo o nosso coração, ó Deus, crendo que o Senhor está ouvindo e vai operar maravilhas no nosso meio. Então eu te peço agora, Pai, por todas essas pessoas, eu te peço, vem poder de Deus, comece a se manifestar desde o alto da cabeça à planta dos pés deste homem, desta mulher, meu Deus, deste ente querido que se encontra acabado, que se encontra adoentado, essa pessoa que foi diagnosticada com problema, meu Deus, cardíaco, outras que foram diagnosticadas com problemas renais, com fortes crises renais, ó Pai, outras que foram diagnosticadas com problemas pulmonares, problema, meu Pai, ali no estômago desta pessoa que foi diagnosticado, talvez até um câncer, ou talvez uma úlcera, meu Deus, um refluxo que ela tem, uma gastrite. Mas, Pai, isso não é nada para o Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos criou, que nos formou, e o Senhor nos ensina em Isaías 53, 4 e 5, que pelas Tuas pisaduras, Pai, nós fomos sarados. E é isso que nós cremos e tomamos posse em nossa vida. Então, nós agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, repreendemos essa enfermidade, repreendemos essa dor, repreendemos este sofrimento, essa dor na coluna, meu Deus, que essa pessoa sente por conta de uma artrite, uma artrose, uma osteoporose, talvez é uma tendinite, bursite, um túnel de carpo, ou, meu Deus, um câncer de pele, um câncer no intestino, um câncer, Pai, na próstata, que este homem tem enfrentado, mas poder de Deus, entra agora, poder de Deus, onde a radioterapia não tem ido,
meu Deus, onde a quimioterapia não tem alcançado, mas é lá, meu Pai, que a tua palavra, que é o poder do Senhor, ela entra, dividindo alma e espírito. É a única que tem o poder para fazer isso. Meu Deus, a tua palavra, ela tem poder de lá onde o remédio não está indo, e lá fazer o efeito, meu Pai, completamente, arrancando aquele mal, destruindo pelo teu poder essa célula cancerígena. E eu ordeno, sai deste corpo, solta esta vida, vai embora, sai dessa visão, dessa audição, dessa garganta, sai dessa tireoide, esses nódulos da tireoide, esse linfoma que essa pessoa, meu Deus, ela foi diagnosticada. Eu ordeno que bata em retirada toda a retenção de líquido, esse inchaço, o inchaço no abdômen, a dor nas pernas, na circulação, dor, Pai, que ela sente por conta das varizes, uma fascite plantar. Poder de Deus, vai destruindo agora essa doença autoimune. Poder de Deus, entra agora, eu te peço, Pai, e muda completamente, meu Deus, a história da vida desta pessoa, arrancando toda a enfermidade, toda a dor, todo o sofrimento, todo Alzheimer, meu Deus, todo o mal de Parkinson que essa pessoa tem, essa doença autoimune, meu Deus, este problema de autismo que foi diagnosticado, Pai. Oh, meu Deus, a tua palavra diz que para o Senhor nada é ajudar, e não existe impossíveis, meu Deus, para aquele que crê no teu poder, porque aquilo que é impossível ao homem é possível para o nosso Deus. Por isso nós estamos em oração diante do Senhor agora, pedindo, vai passando o poder de Deus e vai arrancando toda anomalia que estiver no corpo deste homem, no corpo desta mulher, no corpo deste ente querido, no sistema nervoso central, no sistema respiratório ou em qualquer outra parte do corpo desta pessoa. Eu digo agora, toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento, agora, em o nome de Jesus, eu digo, sai desta vida, sai deste corpo, solta esta pessoa e não volte nunca mais, em o nome de Jesus. Querido Deus, nós ministramos o teu poder sobre essa vida, por fé. Nós ministramos a cura de Cristo sobre esta pessoa, sobre o familiar dela, sobre o ente querido, sobre a casa dela. Ah, meu Deus, que haja maravilhas, milagres acontecendo. E o teu nome será glorificado todos os dias no nosso meio, ó Deus querido, porque é o Senhor quem opera tudo e em todos. E nós te damos graças. Pedimos também, Pai, por fé, coloque a teu poder sobre essa água que nós seguramos em nossas mãos. Como muitas pessoas relatam, pastora, eu não seguro nem copo, eu seguro logo uma garrafa d'água e eu consagro a garrafa ao Senhor. Eu te peço, Pai, troque as moléculas dessa água pelo teu poder, ó Pai, que não seja simplesmente água, mas o poder de Deus em ação na vida de todo aquele que crê e que beber, meu Pai, com fé desta água, em nome de Jesus. Que haja milagre, que haja cura, que haja manifestação do poder do Deus vivo sobre a vida desta pessoa. Eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus e amém. Participe com fé do copo com água. Glórias a Deus, participamos com fé, eu aqui nos estúdios, você aí na sua casa. E o nosso Deus operando na nossa vida, eu tenho certeza disso. Então, se você agora fez a oração com fé, sumiu a dor, o caroço, o mal-estar, pastora, saiu aqui o meu mal, liga pra gente para contar.